Olá, gente bonita! Para quem não me conhece, meu nome é Gianello Farias e agora eu sou proprietária do canal Oficina de Talentos da Gi. Vou iniciar contando o porquê que eu comecei na marcenaria, né? Porque essa é a pergunta que as meninas mais me fazem. Pelo fato de ser mulher e gostar de trabalhar com ferramentas que até então, ou que normalmente são, é uma profissão mais masculina. Bem, então assim, eu sempre gostei muito de móveis de madeira, madeira maciça. Sempre me interessei por como são feitos e de certa forma sempre imaginava que seria simples e fácil de fazer. Mas na verdade eu venho da área de confecções, né? Eu fui distribuidora de confecções no atacado durante 13 anos e veio essa forte vontade de mudança, né? E então aconteceu no meu íntimo, assim, alguns anos atrás, eu juntava caixas de fruta e pallets para decorar minha casa, para decorar meu pátio, para colocar plantas dentro. Juntava, lixava, pintava e deixava ali no pátio, assim, decorando. Naquela época eu tinha uma relação que não me apoiava e essa pessoa pegava e jogava tudo fora. E aconteceu de estar, enfim, final de relação, conheci o meu atual namorado, né, o Sérgio, e um belo dia eu disse que eu ia mudar os pés da minha cama. Eu tenho uma cama box e eu queria tirar aqueles pés e queria colocar um lastro de pallet. E ele prontamente disse assim, perfeito, faz. E nisso eu ganhei os pallets de um amigo meu, eu já havia ganho antes, eles estavam aqui no pátio. E resulta que eu comecei a lixar os pallets, eu fazia isso durante os finais de semana, né? E esse processo todo durou uns bons dias, entre lixar pallets, colocar os pallets dentro de casa, invernizar. E numa dessas o Sérgio me emprestou a quixadeira dele, né? Porque eu tava fazendo tudo à mão e é super cansativo à mão, lixar pallets à mão é realmente muito cansativo. E aí o processo acelerou e, enfim, eu peguei, coloquei os pallets embaixo da cama, estão lá até hoje, ainda não mudei. E só que assim, continuou que toda vez que a gente tava conversando, coisa e tal, a gente tem agora essa mania de estar com o celular na mão e eu tava sempre olhando algo rústico, ou no Instagram, ou no Pinterest, ou na própria internet, algo rústico assim, e ele, uma vez nós estávamos assim, num domingo, ele pegou e disse assim, mas Janela, se tu gosta tanto disso, por que tu não trabalha com isso? E eu olhei pra ele assim, eu acho que tu tens habilidades, eu acho que tu tens esse dom. Aquilo entrou assim na minha cabeça, né? Ele plantou uma sementinha. Alguns dias depois eu tive que viajar e tudo mais, e novamente, num outro final de semana, a cena se repetiu e ele novamente me perguntou. E eu acho que eu não acreditava um pouquinho no meu potencial e dessa vez ele deu uma insistidinha assim. Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que... Não foi assim que ele falou, porque ele não fala eu acho que tu tem tudo a ver, né? Isso são palavras minhas. Mas ele disse, creio que tu tem tudo a ver
e que tens habilidades para isso e que tu pode sim fazer disso a tua profissão. E eu tava numa fase ainda de mudanças, algumas coisas boas e algumas coisas ruins estavam acontecendo no meu trabalho, mas eu não tava me imaginando marceneira ainda. E aí eu entrei num processo de coach e realmente eu me descobri com muita habilidade para lidar com a marcenaria. Descobri internamente, né, primeiro. E numa outra oportunidade houve que o Sérgio perguntou, mais uma vez ele insistiu assim, mas Janela, se tu gosta tanto disso, por que tu não trabalha com marcenaria? Por que tu não tem... Ele não falava marcenaria, ele falava, por que tu não tem um ateliê de marcenaria? Por que tu não vira artista? E aí eu olhei pra ele e disse assim, mas eu não tenho espaço, eu não tenho onde. E ele disse, mas tu tens um pátio enorme na tua casa. Então aí ele achou uma solução e eu tinha que achar uma desculpa, né? E eu digo, sim, mas é só um pátio, ele é aberto, não é fechado. E aí ele achando a solução, disse, mas é só fazer um puxadinho. E aí eu achando uma desculpa, né? Eu digo, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele parou, olhou pra mim e disse, mas tu te imagina fazendo móveis? Tu te imagina sendo uma artista? E eu lembro que eu respondi assim, toda alegre, sim, claro. E a nossa conversa parou ali. Uma semana depois, ele insistiu, fez exatamente as mesmas perguntas e eu dei exatamente as mesmas respostas e ele disse assim, mas se tu realmente te imagina, eu vou fazer a obra pra ti e tu me paga depois. Isso foi uma intimação, né? E eu tinha que responder ele, se é assim, se é com patrocínio, então óbvio que aí fica mais fácil. Só que claro, né, tinha toda a responsabilidade de assumir mesmo, fazer a parte da marcenaria, né? E essa obra aconteceu. Eu me lembro que isso foi em maio, final de maio, não, início de junho do ano passado, 2019. E a obra se estendeu junho, julho, agosto. Nisso eu continuei trabalhando com confecções, algumas coisas boas e outras muito ruins estavam acontecendo. E eu comecei a assistir muita coisa sobre marcenaria, comecei a estudar um pouquinho e perguntar muito, né? Lembro de perguntar bastante, até que chegou o momento de realmente começar a montar. A obra terminou, não ficou do jeito que a gente queria, porque infelizmente a gente contratou um pedreiro que também não tinha tanta experiência, né? Então algumas coisas ainda não estão do jeito que eu quero, mas vão ficar. Mas a parte legal é que tá valendo, né? Então acabou a obra e a gente começou aqui a montar a oficina, né? Ele chamava de ateliê, eu sempre chamei de oficina. E uma das coisas que a gente começou a fazer, né, que ele me ajudou, foi a fazer todas as bancadas. Então todas as bancadas têm mãos minhas e mãos do Sérgio, né? Porque ele entende muito de carpintaria. E eu me lembro que quando a gente começou a fazer as bancadas, eu pensava assim, eu ainda não tinha ferramentas, né? Então eu pensava assim, meu Deus, eu tenho medo dessa serra elétrica, essa serra manual elétrica, assim, eu tenho medo dela. E continuo tendo medo até o dia de hoje, né? Tanto é que eu ainda não comprei uma serra manual pra mim.
Eu tenho serrote, eu tenho serra de bancada, mas eu não tenho a serra manual. E aí, e a plana, né? Então, a plana dele é manual e aquilo me dava dores nas costas, assim, toda vez que eu tinha que planar uma madeira para fazer, pra fazer a bancada. E era eu que tinha que fazer, porque ele disse assim, não, tem que aprender a lidar com essas ferramentas. E aí eu pensei assim, tipo, não, esse tipo de ferramentas aqui vai me cansar muito. Eu tomei como prioridade comprar uma serra de bancada e uma plana, porque eu achei primordial isso, e foram as ferramentas que eu comecei, né? Porque não é possível tu trabalhar com madeira sem planar e sem serrar, isso é impossível. E então fizemos as primeiras bancadas e ele instalou para mim a serra manual, ele instalou a serra de bancada, ele deixou ela nos trinques, mas ainda assim eu tinha medo. A serra de bancada, ela também é perigosa e a madeira dança, né? Então, eu me lembro assim de as primeiras vezes ter muito medo de trabalhar com ela. Enfim, montadas as bancadas, eu precisava trabalhar, eu precisava me pôr à prova para saber se era realmente isso. Imagina fazer todo esse baita investimento e eu descobrir que de repente não era isso que eu queria fazer, né? Ou que eu ia continuar querendo estar na estrada. E aí resulta que eu coloquei um anúncio nos classificados do Facebook e 2 pessoas me encomendaram, fizeram encomenda. Gente do céu! E eram 2 mesinhas de aproximação que eu, na minha cabeça, achei que ia ser super simples de fazer, né? Não, 2 paus assim, 2 madeiras assim, as rodinhas e tá pronto. Quando na verdade não era nada disso, né, gente? Porque tive que usar cavilha, tive que fazer colagem de topo, né? São coisas que hoje pra mim é fácil fazer, mas naquela época, sem os recursos necessários, ou seja, não adiantava ter só a serra e a plana, eu tinha que ter sargentos, não tinha sargentos. Sargento, gente, é algo que aproxima as madeiras, que segura, né? Prensa elas. E eu não tinha, e eu tive que fazer isso com os recursos que eu tinha no dia, na hora, no momento. E eu me lembro assim que eu cheguei a sentir, eu digo, será que eu tô no caminho certo? Mas desafiada, né? Eu sou muito teimosa. Peguei e fiz e ficaram boas. E eu fui entregar. E foi muito legal porque as pessoas adoraram o meu trabalho. E isso foi a parte assim que eu mais gostei de, não, as pessoas adoraram, elogiaram, sabe? Isso é muito legal. A partir daí eu comecei a ter encomendas todas as semanas. É óbvio que houve algumas outras coisas que tinham que ser feitas aqui na oficina. Eu passei a juntar muita madeira. Eu vi uma obra e eu ia lá e catava. Meu carro estava sempre sujo. Continua sempre sujo de madeira de obra ou coisas assim que eu recolho na rua. Recolho na rua, sim. Eu tô sempre com luva dentro do carro. E tive que aprender a desmanchar pallet, tive que aprender a tirar pregos de pallets, de tirar os pregos da madeira, uma série de coisas, mas super valeu a pena. Tive alguns desafios que foram maiores, assim, eu me desafiei a fazer um balcão sem parafuso, todo ele com cavilhamento, e foi a coisa mais difícil e mais prazerosa de fazer, né? Prazerosa pelo grau de dificuldade que se ficou pra mim, e ao mesmo tempo super desafiadora, porque se não desse certo eu ia ter que refazer tudo, né?
Aos poucos as coisas foram dando certo, o pessoal me acompanha no Instagram e eu amo o resultado disso, as pessoas gostam do que eu faço e isso é muito gratificante. Na verdade, o mais gratificante de tudo é receber eu amei, tu fez do jeito que eu gosto, tu fez exatamente aquilo que eu queria. Essa é a parte mais saborosa da marcenaria pra mim. E óbvio, né, que quando alguém me pergunta como é que tu fez tal coisa, ou como é que tu fez isso, e eu posso, de certa forma, ensinar, isso também me dá um prazer enorme, porque eu sei o que uma mulher ou o que o robista, né? A gente chama de robista, os robistas da marcenaria sentem quando querem fazer alguma coisa e não sabem se estão fazendo, se estão no caminho certo ou não, né? Então é tão legal quando tu pode ensinar, quando tu pode transmitir esse tipo de conhecimento. Eu simplesmente estou amando. E a bem da verdade, a gente é capaz. A gente é super capaz. A gente tem essas habilidades e para marcenaria tu não precisa ter o dom. Tu tem que ter vontade de aprender. Tu tem que ter persistência, né? E isso é uma das características pessoais minhas, né? Eu sou muito insistente. Outra característica que eu tenho é a teimosia, né? Se alguém me pergunta, tu sabe fazer tal coisa? Primeiro eu respondo que sei, depois eu vou ver se eu sei mesmo fazer, né? E se eu não souber, eu aprendo. Então, assim, esse lado da marcenaria me foi despertado. Alguém acreditou em mim. Eu sou muito grata. Eu sou extremamente grata. Porque o Sérgio acreditou em mim, me desafiou, acreditou. E hoje eu tô aqui, colhendo os frutos que nós plantamos, né? E que eu reguei, e que eu de certa forma produzi. É emocionante, é realmente emocionante. E a bem da verdade, a melhor parte é que não só eu acreditei em mim como ele, né? Acreditei que era possível e tá sendo. E a partir de agora eu vou transmitir para as meninas que querem aprender a fazer pequenas coisas dentro de casa ou que querem reformar alguma coisa. Não, reforma eu particularmente não curto. Eu gosto de criar do zero, mas a partir do conhecimento de criar do zero, tu sabe reformar. Então, eu acho que vai ser uma jornada muito gostosa, né? Uma jornada muito gostosa para mim e para quem tá aí me assistindo do outro lado. Vou amar esse desafio.